Instalivros apresenta a história da Heineken, a cerveja que conquistou o mundo. Bárbara Smith. Conheça a trajetória da pequena empresa familiar que se tornou uma marca global e campeã de vendas. Todos os dias, milhares de garrafas verdes da Heineken são abertas em diversos países. Mas são poucos os consumidores da cerveja que conhecem os caminhos e estratégias que levaram a Heineken deixar de ser uma pequena empresa familiar e se transformar na segunda maior produtora de cerveja do mundo. A origem do nome Heineken remonta a Bremen, cidade no norte da Alemanha. Bem estabelecidos na cidade, os Heineken tinham o próprio brasão, mas no século XVIII, vários membros da família se mudaram para a República Unida dos Países Baixos. Os imigrantes haviam chegado a Amsterdã, onde tinham um negócio próspero e bem holandês. Gerhard Adrian Heineken, o fundador da cervejaria, era filho de um vendedor de manteiga e queijo. Em meados do século XIX, quando Gerhard era criança, Amsterdã estava em decadência. Os Heineken viviam bem. O comércio de queijo fora muito bem montado pelo avô de Gerhard e continuado por seu pai, Cornelis Heineken. A família se tornou ainda mais rica quando Cornelis se casou com Anna Gertruida van der Poel, uma viúva que trouxe para o casamento 2 filhos e a fortuna que a família do primeiro marido acumulara. Cornelis e Anna tiveram 4 filhos. O segundo deles, Gerhard, nascido em 1841, foi o primeiro menino. Todos os filhos foram criados de forma a valorizar o trabalho, e Gerhard acabou se tornando um jovem aplicado, com senso de aventura e bom coração. Quando o pai morreu em 1862, deixou o comércio de queijo para os parentes, e o filho partiu em busca de uma maneira de construir seu próprio nome. Em 1863, deparou-se com uma cervejaria à venda. Não perdeu tempo. Marcou uma reunião com 2 dos diretores da cervejaria e na mesma tarde escreveu uma carta urgente para a mãe, pedindo apoio financeiro, e obteve sucesso. Com o apoio da mãe, Gerhard Heineken seguiu em frente em suas negociações para assumir a Der Heuberg. A cervejaria foi registrada como propriedade dele em 15 de fevereiro de 1864, quando Gerhard fundou a Heineken & Co. A Den Heuberg existia desde junho de 1592, época em que as pessoas tomavam cerveja no café da manhã, no almoço e no jantar. Relativamente barata, a bebida era consumida na Holanda não apenas pelos adultos, como também pelas crianças. No século XVII, no entanto, centenas desses empreendimentos familiares desapareceram à medida que as pessoas começaram a trocar a cerveja pelo vinho. 12 meses após a aquisição, as vendas anuais da cervejaria praticamente duplicaram. Logo, o cervejeiro adquiriu um terreno nos arredores de Amsterdã. O prédio de tijolos vermelhos foi projetado para um mercado em rápida expansão. A estrela provavelmente apareceu nos rótulos nesse ano, quando Gerhard abriu um estabelecimento chamado The Vijfhoek, o Pentágono, com uma estrela pendurada bem na entrada. Como Gerhard ainda não tinha experiência no processo de produção, contratou um mestre cervejeiro alemão, que se juntou à Heineken & Co. em 1869, Wilhelm Feldman Jr. Foi nessa época, enquanto trabalhava duro para dar estabilidade à cervejaria, que Gerhard conheceu Lady Mary Tyndall e casaram-se em 1871. Como na Inglaterra, as fábricas holandesas da época produziam cervejas do tipo ale, escuras e opacas. Eram cervejas conhecidas como de alta fermentação. Mas os monges bávaros descobriram que, se fermentassem a cerveja a temperaturas mais baixas, parte da levedura descia para o fundo do galão. Esse procedimento levava muito mais tempo, mas a cerveja obtida era bem mais leve e consistente. O longo período de maturação foi o que deu origem ao termo inglês lager para esse tipo de cerveja. As cervejas de baixa fermentação se espalharam rapidamente pela Baviera na segunda metade do século XIX e passaram a ser muito consumidas. Percebendo que as cervejas de baixa fermentação seriam mais do que uma moda passageira, Gerhard logo mandou Feldman pesquisar a técnica em sua terra natal.
A Heineken foi se aprimorando e passou a produzir a cerveja Pilsen, que era tão estável quanto a Bávara, mas muito mais clara e de sabor muito mais delicado. A autora diz que a demanda pela variedade surgiu, mas a Heineken teve dificuldade de supri-la, deixando uma brecha no mercado que a de Amstel preencheu em 1872. Para fazer frente à concorrência, a Heineken & Co. precisava urgentemente de outra fábrica. Como Gerhard não poderia financiar a construção sozinho, fechou um negócio com Willem Barths, o homem por trás da competitiva cervejaria Orange Broom, de Roterdã. Como Gerhard previra, diminuir a fermentação virou a indústria da cerveja holandesa de cabeça para baixo. O verdadeiro avanço na fabricação de cerveja moderna veio com a descoberta da levedura pura. A Heineken era uma das poucas cervejarias suficientemente ricas para abrir seu próprio laboratório em Roterdã. Foi a segunda de que se tem registro a cultivar uma variedade própria de levedura pura. Hartog e Lyon, um dos discípulos de Pasteur, foi contratado para criar o ingrediente insubstituível da Heineken, a levedura tipo A da Heineken. As vendas aumentaram exponencialmente e os Heineken começaram a construir a Vila Heineken, uma mansão em frente à cervejaria, com direito a jardim de inverno e uma enorme adega. O casal passou a ser alvo de boatos ofensivos que sugeriam que Mary fosse próxima demais de Julius Petersen, um amigo da família. A Heineken continuava prosperando quando sua liderança chegou ao fim em 18 de março de 1893. Gerhard estava se preparando para enfrentar os acionistas da empresa quando faleceu aos 51 anos de idade. Depois de Gerhard. Embora Feldman tenha permanecido como responsável técnico após a morte de Gerhard, Lady Tyndall provou ser uma adversária difícil. Era temida e respeitada na cervejaria e chamada de Majestade. Mesmo após a morte de Gerhard, a Heineken permaneceu uma empresa familiar. Em meados de 1895, Mary casou-se com Julius Petersen, causando rumores sobre a paternidade de Henry Pierre Heineken. Quando o padrasto morreu, em 1904, Henry Pierre, filho de Gerhard e Mary, matriculou-se em Química. Em 1914, concluiu o doutorado e juntou-se à cervejaria. A autora diz que numa época em que a produção de cerveja ainda exigia um equilíbrio entre a contribuição humana e a científica, o interesse de Henry Pierre em química veio bem a calhar, e a qualidade da cerveja passou a ser reconhecida em outros países. Barbara Smith diz que ao longo dos anos 1920, a Heineken reforçou seu domínio no mercado por meio de uma série de pequenas aquisições e investimentos cuidadosos em propriedade. Ao mesmo tempo, a empresa começou a trabalhar sério na expansão internacional. Além das exportações, Henry Pierre estava de olho na Stella Artois, já naquela época uma das maiores cervejarias da Bélgica. Em abril de 1919, Henry Pierre casou-se com Carla Breitenstein, filha de um comerciante de Amsterdã, e tiveram 2 filhos e uma filha. As crianças foram criadas com todos os confortos que a herança do pai poderia lhes oferecer, viajando pela Europa e até pelos Estados Unidos. Mas o clima na família não era bom e Henry Pierre começou a se isolar cada vez mais em sua música e na bebida. Todas as crianças Heineken seguiram seu próprio caminho. A liderança da Heineken foi confiada a outro jovem promissor, Dirk Sticker. Ele chegou à liderança de forma quase despercebida e sempre conseguia o que queria sem fazer esforço. Quando se juntou ao conselho executivo da Heineken em 1935, o banqueiro não sabia nada de cerveja. No entanto, em pouco tempo assumiu o comando. Henry Pierre manteve-se formalmente como presidente até 1940, mas Sticker logo se tornou informalmente o presidente da Heineken. Tem que ter cerveja. A autora conta que mesmo com toda a sua insanidade, Adolf Hitler não privava suas tropas de sua bebida preferida. Bier soll sein, tem que ter cerveja, decretou o tirano, garantindo a sobrevivência da indústria na Holanda ocupada. Ao longo da guerra, tanto a fábrica da Amsterdã quanto a de Roterdã foram usadas como restaurantes populares. Durante o inverno da fome, os empregados alimentavam suas famílias com rações de mingau distribuídas pelas cervejarias, e o fundo de apoio criado por Henry Pierre Heineken serviu para ajudar os mais afetados pela ocupação.
Sticker também arriscou a própria vida ao se envolver pessoalmente em atividades de resistência. Como a maior parte dos holandeses, os Heineken permaneceram na Holanda ocupada, ignorando os apelos insistentes de Sticker para deixarem o país. Os Heineken se separaram formalmente logo depois da libertação. Enquanto a Heineken começava a reconstruir suas atividades na Holanda, Sticker foi a Londres organizar a distribuição de cerveja para as tropas aliadas nos países asiáticos. A autora diz que o parceiro mais importante da Heineken de 1946 foi a United Africa Company, UAC, um braço da Unilever, a gigante anglo-holandesa que vendia uma variedade de produtos. Mais ou menos uma vez por ano, cada um dos distribuidores recebia uma visita de um dos jovens gestores da equipe de exportação da Heineken. A maior parte deles passava metade do tempo viajando pelo mundo para espalhar as garrafas verdes. Uma de suas principais tarefas era garantir que, em todos os locais, os distribuidores respeitassem o posicionamento da Heineken como uma cerveja premium e que nunca, jamais comprometessem a qualidade do produto. Bárbara diz que Alfred H. Heineken, o filho do acionista majoritário da cervejaria, era uma espécie de incômodo. O fato de Fred não ter formação em negócios incentivou alguns diretores a desdenhar do rapaz. O conselho da Heineken recomendou que Fred fosse mandado para os Estados Unidos, onde poderia aprender técnicas de publicidade desconhecidas na Holanda. Por cerca de 2 anos, ele aprendeu exatamente como vender uma cerveja cara e desconhecida aos norte-americanos. Em abril de 1947, Fred foi nomeado promotor de vendas da Heineken na costa oeste e se mudou para a Califórnia. Fred passou na Califórnia a maior parte de seu 2º ano nos Estados Unidos. E foi lá que conheceu sua esposa, Martha Lucille Cummings. Quando o jovem voltou com a esposa, já conhecia as artimanhas do negócio de cerveja, mas ainda precisava aprender conceitos básicos de finanças. O retorno de Heineken à família. Quando retornou dos Estados Unidos, Fred Heineken percebeu que reaver a propriedade da empresa seria mais difícil do que imaginara. A situação financeira do pai era uma bagunça. Em fevereiro de 1949, Fred descobriu que Henry Pierre também havia vendido parte de suas ações e o relacionamento conturbado com os diretores tornava ainda mais importante que ele aumentasse sua participação na empresa o quanto antes. Quando seu pai deixou o Conselho de Supervisão da HBM em março de 1951, Fred Heineken assumiu o cargo como membro delegado. Poucos meses depois, pediu para ser nomeado para a mesma posição que o pai detinha. Esta posição lhe daria o direito de participar das reuniões de diretoria. Os membros do conselho foram contra, mas numa demonstração de boa vontade, permitiram que Fred participasse de todas as reuniões do Conselho de Administração. Poucos meses depois, Fred Heineken já não precisava mais pedir permissão. Finalmente havia conseguido reunir a maioria das ações da HBM. Com o patrimônio da família assegurado, Fred e Lucille Heineken puderam usufruir dos confortos de uma minoria rica. Fred era extremamente dedicado a Heineken, apesar da fama de filhinho de papai. A autora afirma que, apesar de alguns ex-funcionários recordarem que Fred era muitas vezes ausente nos primeiros anos, ele rapidamente construiu credibilidade por inspirar uma reforma profunda na imagem da Heineken. Em 1940, a Heineken já tinha um departamento de publicidade que foi criado para convencer os consumidores de que sua cerveja voltara a ser potável depois da guerra. A empresa contribuiu para uma campanha com o slogan "Cerveja voltou a ser a melhor opção". Mas foi Fred quem supostamente introduziu a publicidade na empresa quando voltou dos Estados Unidos e colou um papel com as palavras "Departamento de Publicidade" na porta de uma sala vazia. Fred conduzia o trabalho do setor. Em suas viagens pelos Estados Unidos, havia percebido a importância da propaganda. A identidade visual da marca passou por uma série de mudanças no início dos anos 1950, mas a maior revolução de embalagem feita por Fred foi a adoção do verde como a cor oficial da Heineken. O passo seguinte, nos anos 60, foi modernizar a identidade corporativa da cervejaria, com uma logo nova para os letreiros de neon a serem colocados do lado de fora dos bares e para toda uma linha de acessórios.
A faixa preta embaixo do nome da marca foi uma das sugestões de Fred para dar unidade visual. A equipe de publicidade também chegou aos 2 semicírculos vermelhos ao redor da faixa preta, que entrariam para a história da propaganda como o beijo Heineken. Fred não costumava respeitar hierarquia nenhuma quando se tratava de publicidade. Fazia mudanças de última hora, depois de a equipe ter feito longos estudos a respeito da marca. Apesar disso, todos concordavam que o comprometimento apaixonado do chefe era uma bênção. A compra da Amstel e o sequestro. Na década de 50, o mercado de cerveja transformou-se inteiramente na Holanda conforme os consumidores começaram a modificar seus hábitos. Em vez de beber uma cerveja no bar depois do trabalho, os holandeses passaram a consumir sua cerveja em casa, pois tinham geladeira, aquecimento central e televisão. Tudo isso teve enorme repercussão no mercado. Até então, os fabricantes vinham lidando com os donos de bares, mas de repente teriam de negociar com as empresas de supermercado e começar a falar com os consumidores. A empresa foi a primeira das grandes marcas do mercado holandês a vender seus produtos fora dos bares. A transformação do mercado fez a Heineken mudar tanto a mensagem quanto o alvo de sua publicidade. Fred Heineken já havia se tornado um rosto conhecido na cena social de Amsterdã. Mas com a aquisição da Amstel, sua imagem pública adquiriu outra dimensão. Ele não era só mais um playboy, mas se transformara num negociador inteligente, o proprietário de uma cervejaria que detinha mais da metade do mercado holandês. Foi somente em 1958 que obteve sua tão desejada nomeação como membro delegado do Conselho de Supervisão. A Heineken decidiu abrir o capital de sua holding pessoal, a HBBM, na Bolsa de Valores de Amsterdã. Em 1971, Fred tornou-se o presidente da Heineken aos 47 anos. Menos de um ano depois de sua promoção para diretor executivo, Fred se promoveu a presidente. No ano de 1983, Fred e seu motorista Ab Dodrer foram sequestrados e levados a um cativeiro que havia sido meticulosamente preparado para recebê-los. Heineken e seu motorista passaram 3 semanas acorrentados às paredes de 2 celas úmidas de concreto. A autora conta que foi como se o país inteiro estivesse prendendo o fôlego enquanto a polícia tentava se antecipar aos sequestradores. 5 hábeis criminosos de Amsterdã. Os sequestradores fizeram um pedido de resgate de proporções sem precedentes no país. Os reféns tiveram as roupas arrancadas e ficaram no cativeiro só de meias e cueca. Por fim, cerca de 2 semanas e meia após o sequestro, o resgate foi pago. Porém, os sequestradores não libertaram Fred e Ab. A decisão de invadir o cativeiro foi tomada com a aprovação do ministro da Justiça holandês, e às 5h17 da manhã, Fred e Ab foram encontrados. Depois do sequestro, Heineken recrutou cerca de 40 agentes para formar a Prosecco, uma empresa de segurança privada. Apesar de ter sido criada para proteger o cervejeiro e sua família, a Prosecco também gastou uma quantidade significativa de tempo e dinheiro para garantir que os sequestradores não escapassem impunes. A ameaça da Corona. Corona, uma cerveja mexicana, estava crescendo rapidamente, e outras marcas holandesas como a Bavária, a Grolsch e a Brand também estavam dando seus primeiros tímidos passos no mercado norte-americano. Em 1987, a Corona iniciava sua distribuição em Nova York, competindo diretamente no principal mercado da Heineken. O contra-ataque veio em 1988, com uma série de comerciais inteligentes que visavam ao mesmo público-alvo da concorrente. A moda da Corona diminuiu, eliminando a ameaça iminente para a liderança da Heineken no mercado de importação. No entanto, surgia outra tendência, a queda de importação em benefício de pequenas cervejarias e marcas super premium nacionais. A Heineken estava conseguindo se manter relativamente bem, mas as pressões do mercado incomodavam os holandeses. Enquanto a Heineken era sacudida por contratempos persistentes, o próprio Fred se distanciava do gerenciamento da cervejaria. Fred Heineken havia se tornado Fred, o rei não coroado da Holanda. O carinho do país por Fred era construído parte pela cerveja vendida sob o seu nome, mas ele também conquistava por sua atitude irreverente. A aprovação que sofrera durante o sequestro também aumentava a receptividade do público.
Qualquer sucessor teria dificuldade para se equiparar a Fred. Gerard G. Van Schaik era um economista gentil que vinha crescendo na Heineken por 4 décadas. Ele havia ganhado grande respeito na empresa, mas ficou pouco tempo no cargo. Depois de Gerard, o escolhido por Fred para liderar a Heineken foi Karel Wursten. Sob sua direção, a Heineken continuou a funcionar como uma empresa familiar. Como instruído por Fred, Wursten investiu na marca. Depois de Fred. Em seus últimos anos, Fred tinha cada vez mais dificuldade para lidar com os sintomas do envelhecimento. É horrível a sensação de que o corpo se recusa a trabalhar quando a mente ainda está afiada, lamentava-se. Fred Heineken permaneceu como presidente do Conselho de Supervisão da Heineken N.V. até 1995. Em pouco tempo ficou claro que Fred Heineken havia organizado cuidadosamente a transferência de suas ações para sua única filha. Com a morte de Fred, Charlene declarou sua participação às autoridades do mercado de ações, como era esperado. A imagem que a nova proprietária da Heineken transmitia era a de uma mulher com a cabeça no lugar. Mas após se casar com Michel de Carvalho, em 1983, a maternidade se tornou a principal ocupação de Charlene. Após 9 anos no comando, Karel Wursten deixou o cargo de diretor-geral da Heineken. Ele iria acompanhar a família por vários anos ainda, como membro do conselho da Heineken Holding, mas sua saída marcou o fim de uma era para a empresa. A marca tem sido ajustada ao longo das últimas 2 décadas para se tornar mais consistente e reconhecível globalmente. A estrela vermelha e o verde Heineken tornaram-se mais visíveis. A abordagem globalizada da Heineken é o que a diferencia das outras marcas de cerveja. Embora tenha mantido certo distanciamento nos anos após a morte de Fred, a família construiu uma boa relação de trabalho com Van Boxmeer, o belga que passou a dirigir a empresa. O grupo Heineken possui fábricas em todos os continentes, empregando mais de 85 mil pessoas e continua sendo um dos maiores empregadores da Holanda. Junto com sua recém-alcançada expansão na Ásia e na América Latina, a Heineken também se distinguiu com uma presença em larga escala na África. As inúmeras rodadas de acordos das últimas 2 décadas ainda deixaram espaço para especulações sobre o que tem sido descrito como a maior mega-fusão na indústria da cerveja. Uma parceria entre os 2 maiores fabricantes do mundo, na qual o grupo belga iria devorar a SABMiller, uma empresa multinacional anglo-sul-africana de bebidas. Com um acordo gigantesco, a Heineken se tornou o 2º maior produtor de cerveja do mundo. A empresa holandesa continuou a englobar companhias menores, a expandir as atividades internacionais e a reforçar sua presença no mercado premium. Insta Insights. É preciso correr grandes riscos para ter grandes resultados. É preciso estar atento às necessidades do mercado e supri-las antes de seus concorrentes. Esteja sempre atento a novas tecnologias e avanços científicos que possam beneficiar sua empresa. A qualidade do produto deve ser prioridade. Neste livro você aprendeu sobre uma empresa fundada em 1864 por um homem que não sabia nada de cerveja, mas tinha jeito para negócios. Fornecendo cerveja para soldados, cresceu e se fortaleceu, mesmo enfrentando tempos difíceis na Segunda Guerra. O livro conta a história da cerveja e da família Heineken e mostra como a paixão pelos negócios e pela qualidade, a preocupação com a cultura da empresa e com a publicidade levaram a Heineken a ser a 2ª maior produtora de cervejas do mundo. Independente de sua postura irreverente, Fred Heineken sempre levou a empresa de sua família muito a sério e passou para seus descendentes a missão de levar essa história de sucesso adiante. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Marca da Vitória, Phil Knight.